Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo hoje no livro de Apocalipse, olhando para o capítulo 8. Mas antes eu gostaria só de lembrar um pouquinho o que a gente viu até aqui, né? Nós vimos, num primeiro momento, aí uma sessão de introdução no capítulo 1, depois um período onde João é chamado a adentrar nas regiões celestiais, não ainda no que a gente denominou de terceiro céu, né, que é onde está o trono de Deus, mas numa região inferior, onde ele percebe a dinâmica de Jesus e do Espírito Santo nas igrejas, nos líderes das igrejas, representadas aqui em 7 igrejas, que ele inclusive escreve carta para essas igrejas e nos mostra também, então, situações que ocorrem nessas igrejas, situações positivas, situações negativas, chamados para a perseverança, chamados para o arrependimento, ou seja, para perseverar naquilo que está bom, para corrigir aquilo que está errado, recompensas para quem seguir essas ordens, né? Bem-aventuranças, inclusive no capítulo 1 a gente vê que bem-aventurado é aquele que lê, guarda e cumpre, né, essas palavras, e também resultados ruins para aqueles que não obedecerem. Então nós vemos essa seção aí das igrejas, compreendida do capítulo 2 ao capítulo 3, e no capítulo 4, então, ele é chamado para entrar na sala do trono de Deus, onde nós temos proposto aqui, é uma interpretação que eu faço do livro de Apocalipse, aonde agora ele vai passar a perceber, a ver a visão do grande julgamento que Deus fará da história, a partir da sua sala de controle, da sua sala de comando. Então a gente, a partir do capítulo 4, percebe isso. Vimos lá, né, a apresentação de Jesus assentado junto com Deus, tanto como homem como Deus ali no centro do trono, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, os anjos. No próprio capítulo 5 nós vemos que nessa cena está toda a criação, não estão só eles, estão todas as coisas criadas. O que me leva a entender, então, que esse é um julgamento, né? E aí, para a gente até entender essa composição de um julgamento, se a gente olhar... E é interessante a gente pensar até como é que surgiu, né, esse conceito de julgamento aqui para os humanos. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Deus coloca no nosso coração essa forma e é da mesma forma que vai acontecer lá, né? Alguém julgando, aí você tem lá os réus que estão envolvidos, tem a plateia, tem o júri que vai participar aí da decisão, do julgamento. Então, se a gente for pensar ali, e todos que estão envolvidos e aparecem no capítulo 4 e no capítulo 5, nós vamos ver que compõem, dá para compor cada uma dessas pessoas aí que tem um julgamento aqui nosso. Então, na verdade, eu estou usando a imagem, né, de um julgamento para a gente poder melhorar a nossa interpretação do livro de Apocalipse. E aí, a partir do capítulo 6, a gente vê que Jesus, na verdade, no capítulo 5, né, que ele é o único digno a desatar os selos de um livro que ele recebe, ao qual eu entendo ser, então, esse livro do julgamento. Só ele pode desencadear esse julgamento, ele como homem, perfeitamente Deus. E aí ele começa, então, esse julgamento desatando os selos. Vimos aí no capítulo 6 e no capítulo 7 a abertura dos 6 selos, fizemos ali a aplicação do que a gente acredita ser os 6 selos. Lembrando sempre que nós, aqui, a minha forma de entender é que ele está falando de todo o período da história, né? Quando ele fala dos 6 selos, sendo que no 5º e no 6º selo, ele já passa a olhar um pouquinho mais para esse caminho final, né? Para uma dispensação final, onde ele apresenta lá o que acontece, ou o pedido dos justos, o que acontece e o que os ímpios desejam ali, mas não vão conseguir também, porque não vão fugir da ira do Cordeiro. Então a gente já vai caminhando no 5º e no 6º para o final, então, desse período da história. Lembrando que, por que eu penso ser assim? Não que Deus já sabe a história inteira, na verdade ele predeterminou toda a história, mas nós, os que somos remidos no sangue do Cordeiro, faremos parte desse julgamento. Então, na verdade, Deus está relatando a história nesse julgamento para que nós, que julgaremos com Cristo as nações, possamos ter entendimento da justiça.
Então não é porque Deus está passando esse julgamento para ele, porque um juiz aqui, se a gente for olhar um julgamento aos olhos humanos aqui, o juiz ele precisa conhecer o caso, ele precisa entender todos os aspectos da história, contar com vários testemunhos para aí sim poder ter certeza naquilo que ele está julgando, ter certeza que ele está fazendo justiça. Deus já sabe de tudo isso, mas como nós, os remidos, os que reinamos com Cristo e reinaremos e julgaremos o mundo com Cristo, tenhamos ideia e possamos também ter uma visão clara da justiça. Então, por isso que existe esse grande julgamento e esses relatos, esses testemunhos, de modo que nós aqui defendemos a tese que o livro de Apocalipse nos mostra sessões de testemunho, né? Então, nós vemos lá a sessão do testemunho dos selos, que é uma sessão de testemunhos. Depois vamos ver os testemunhos por meio das trombetas. Depois vamos ver um testemunho que fala muito, eu até brinquei na semana passada, que é uma parafrase do que o Hernandes Dias Lopes fala, que é a visão do quarteto do mal, como é que vai ser o testemunho do quarteto do mal agindo na história. Depois, a visão do testemunho lá das taças da ira de Deus, né? As 7 taças sendo derramadas. Tudo isso para que se possa, e depois até o julgamento final, a parte final do julgamento também, né, numa outra sessão, tudo isso para quê? Para que todos possam entender a justiça de Deus, todos possam ver, todos possam contemplar. E a gente tem percebido aqui até esse momento que toda hora que isso acontece, todos os joelhos se dobram, toda língua confessa que Jesus Cristo e Deus, quando eu falo Jesus Cristo como homem e como Deus, e o Pai e o Espírito Santo, são adorados por tudo, por toda a criação. Pelos 24 anciãos, pelos 4 seres viventes, pelos anjos e por toda a criação. Porque é impossível a gente ver tamanha beleza, tamanha justiça, tamanha santidade sendo despejada no meio de nós, sem contemplar tudo isso, sem indicar que só há um único digno de todo louvor, toda a honra, toda adoração, toda a glória. E a gente vai percebendo isso durante esse julgamento. Tá? Então é nesse cenário que a gente entra no capítulo 8, mas antes eu gostaria de orar, pedir a orientação de Deus, afinal de contas, sem discernimento do Espírito para nós não vamos entender nunca. E, como sempre, a gente tem orado aqui para que o Espírito nos dê esse discernimento ao falar e ao ouvir, para que, como disse no capítulo 1, possamos guardar, praticar as palavras dessa profecia para sermos bem-aventurados. Papai, obrigado por mais uma vez estarmos diante do Senhor, diante da Tua palavra que nos traz conforto, que nos traz esperança, que nos traz correção, que nos traz direcionamento para a Tua vontade. Como é bom ter a Tua palavra, como é bom ter o Senhor agindo nas nossas vidas, como é bom ter o Seu Espírito Santo nos amadurecendo dia a dia em santidade, em justiça, em verdade. Tudo isso vem do Teu amor, tudo isso vem das Tuas misericórdias, da Tua graça, e nós Te agradecemos. Como a gente tem visto aqui, que a gente possa sempre ter no nosso coração esse desejo de se prostrar diante do Senhor e adorar, entendendo que o Senhor é o único digno de louvor, de glória, de honra, de poder. Que o nosso coração se encha disso, que o nosso coração sempre busque isso e os nossos olhos contemplem tudo isso. Mais uma vez nos apresentamos humildes diante do Senhor, porque o Senhor sabe que a nossa limitação impede de conhecermos a verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta, mas infelizmente ela ainda não é visível plenamente pelos nossos olhos, pelo pecado que ainda habita em nós. Mas sabemos também que por meio do Teu Santo Espírito, o Senhor se revela e o Senhor nos mostra cada vez mais essa verdade absoluta. Então aqui, humildemente, mais uma vez, pedimos ao Senhor, por favor, nos dê discernimento, nos dê entendimento, nos dê sabedoria e, principalmente, que não sejam só palavras que entrem no nosso coração, mas que também transformem ele para que possamos buscar cada vez mais a Tua verdade, o Teu reino e a Tua glória. Servir o Senhor, seguir o Senhor e entender que somos cópias do Senhor, somos Cristos que vivem hoje para revelar quem o Senhor é. Por favor, nos dirija por estes caminhos, nos abençoe nesse momento e que nós possamos sair engrandecidos. Nós oramos assim agradecidos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, capítulo 8, eu vou fazer uma primeira, é um capítulo breve, né?
Eu vou fazer uma leitura corrida aqui de todo o capítulo e depois a gente vai então apresentando os versículos. Então, capítulo 8, a partir do verso 1. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e a eles foram dados 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé no altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos sobre o altar de ouro, diante do trono. E das mãos do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Eu vou só, gente, me dá só um minutinho que eu vou tirar o som aqui, porque tem algo apitando aqui que às vezes atrapalha a gente na leitura. Mas continuando agora do verso 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Um quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado dos 3 anjos, pelos outros 3 anjos, né? Então, ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dados pelos 3 anjos. Interessante quando a gente lê fora de tom, né? Às vezes não fica claro o ponto para mim. Eu comecei a ler depois que eu vi que eu estava entonando errado, por isso que eu li de novo. Mas é isso, gente. Então, até aqui a leitura da palavra de Deus. Então, nós percebemos aí a partir do verso 1, né, que o 7º selo é aberto. E aqui nós temos uma informação importante. Houve silêncio no céu por volta de meia hora. Mas, sobre o selo, o que nós podemos perceber? Que este selo, na minha opinião, fecha, então, essa primeira sessão de testemunho, né, desse julgamento que a gente tem proposto. Né, a visão que João está tendo, então, desse julgamento. Né? E ao fechar essa sessão de testemunho, nós percebemos aqui uma síntese geral, principalmente do que vai ocorrer no final do julgamento. Nós percebemos que há um grande silêncio, como vimos aqui no versículo 1. Nós percebemos o decreto do juízo de Deus, penso aqui ser representado pelas trombetas, que nós vemos no versículo 2. E penso a recompensa dos justos, do versículo 3 ao versículo 5, onde nós percebemos no versículo 3 que todas as orações feitas pelos santos são apresentadas para Deus. No versículo 4, que todas essas orações, elas são oferecidas para Deus como oferta agradável, né? Que da mesma forma que os israelitas queimavam incenso para Deus, aqui a igreja, as orações dos justos são oferecidas para Deus como aquele incenso que queima e traz um aroma suave para aquele que está inalando o ar. E no versículo 5, o maior galardão que eu entendo que a gente possa ter: a glória de Deus sendo derramada na terra por meio do Espírito Santo. Tá? Mas nós vamos depois ler com mais calma cada passagem dessa, para a gente entender, mas lembrando que esses do 3 então ao 5 mostra essa recompensa dos justos. Mas falando ainda né, sobre a abertura
sobre o versículo 1, então nós percebemos aqui 30 minutos de silêncio, né, no céu. Aliás, eu vou falar meia hora porque, né, essa dimensão de hora pode até ser a mesma, mas só para entender como um período de tempo, né? Se alguém aí discordar e achar que é um período pequeno de tempo, mas fica um tempo em silêncio no céu. E nós percebemos que é um contraste, porque até então o que está sendo visto no céu é uma ação constante, né? Inclusive de muita adoração. Vimos no capítulo 4, 5, nós vimos também, né, na sessão dos selos, né, uma ação muito grande, a história sendo contada, as pessoas adorando a Deus, os testemunhos sendo dados. De repente, a hora que abre esse selo, vem um grande silêncio, né, por um período de tempo. E aí eu comecei a imaginar, gente, imagina por que desse silêncio? E vamos imaginar isso num julgamento normal, por exemplo, né? Vocês imaginam a apreensão, a aflição que deveria estar acontecendo ali para que houvesse aquele silêncio? Porque num lugar de glória, penso que só pode haver silêncio se realmente é um lugar que está tenso, né? Que o negócio ali tá todo mundo tá aguardando, né? Um lugar, mas não é um aguardar de alegria, é um aguardar assim de decisão, né? O que vai ser pronunciado, o que vai ser dito, como num julgamento, vai vir a sentença agora. Todo mundo tenso, todo mundo quieto, todo mundo apreensivo, preocupado, esperando essa sentença. Então, quando eu olho para esse período aqui, eu penso nesse sentido, um momento de apreensão, de muita aflição, de espera, de ansiedade, alguma coisa nesse sentido, né? Aguardando o pronunciamento da sentença, aguardando o resultado desse julgamento. Então esse sétimo selo vai ter nesse fechamento aqui, um testemunho do fechamento, né? Só que lembrando, não quer dizer que está fechando o julgamento aqui, ele está fazendo um testemunho geral da história. Então agora ele está relatando o final da história. Depois ele vai, nas próximas sessões, abrir cada aspecto desse. Nós vamos até ver mais para frente as trombetas. Por exemplo, esse decreto do juízo de Deus na história, e para as pessoas, para o quarteto do mal, para toda a criação, nós vamos ver no decorrer do livro de Apocalipse. Mas aqui ele está fazendo uma síntese, um resumo do que vai acontecer, para nas passagens seguintes, aí sim começar a explorar os detalhes e ver realmente o juízo de forma detalhada, de como vai acontecer. Mas aqui falando, olha, vai ter esse juízo e nós vamos relatar, né, isso, mas há essa grande apreensão. Então, aí depois nós vemos uma coisa interessante também, né, que eu queria só antes até de avançar, é perceber aqui que no céu há tempo, né, porque houve meia hora de silêncio no céu. Para Deus 1 ano é 1000 anos, 1000 anos é 1 ano, a gente está fora do tempo de Deus, mas nós ali temos uma escala de tempo, porque houve, né? Nós estamos percebendo aqui. Então, por que eu estou dizendo isso? Para a gente começar a desmistificar um pouco esse conceito de céu. Penso que a gente olha para o céu como algo muito abstrato. E olha que coisa interessante. Não é abstrato na minha forma de interpretar. Porque primeiro, nós sabemos que tem 3 pessoas no céu, no mínimo. Né? Não vou nem entrar em discussão se tem mais, mas eu acho que no mínimo nós temos certeza de saber que tem 3 pessoas em carne e osso lá hoje. Que é Jesus, Enoque e Elias. Então, existem 3 pessoas físicas lá. Inclusive Jesus, quando esteve aqui, depois da ressurreição, comeu, bebeu. Então, mostra aqui de forma física. Outra coisa interessante. Paulo, quando foi visitar esse lugar, toda hora ele falava, eu não sei se no corpo ou no espírito, eu não sei se no corpo ou no espírito. Ou seja, olha a confusão que veio na cabeça de Paulo. Ele nem entendeu direito ali, que ele nem sabia se foi no espírito ou no corpo. Para entender, e assim, se há essa dúvida para Paulo, se ele foi no espírito ou no corpo, é porque ele sentiu alguma coisa de corpo, ou seja, físico, né? Então, eu penso aqui que o céu, quando a gente olha, e aí eu estou só trazendo aproveitando aqui esse gancho, né, de entender que no céu há tempo, mas também trazer um conceito mais físico, né?
Porque eu penso que a gente tem um conceito muito abstrato do céu. E aí entra aquela leitura, eu também sei que é polêmico, tem gente que não crê dessa forma, mas eu ainda entendo que a gente precisa desejar isso, porque a gente vai desmistificar a morte. Eu acho que a gente dá um poder tão grande para a morte, uma importância tão grande, que a gente fica com medo de morrer, né? E a gente precisa, eu estou falando que eu também tenho esse medo, tá? A gente precisa começar a quebrar isso na nossa cabeça, né? Porque a morte aqui, na verdade, significa o início de algo muito melhor. Nós precisamos começar a trazer isso para a mente. Começar, por exemplo, quando a gente perde alguém querido, logicamente que é justo a gente ter tristeza, até porque nós vamos ficar um período sem ver aquela pessoa, mas nós não podemos achar que tudo acabou. Nós temos que entender que aquela pessoa está num lugar muito melhor, exceto se realmente ela não crê em Cristo. E aí vem um desejo que nós devemos nutrir no nosso coração de evangelismo. Porque realmente, quem não morre em Cristo, aí a morte passa a ter, é o começo de algo muito ruim. Em contrapartida, quem crê em Cristo vai para um lugar muito bom. Então a gente precisa começar a tirar, desmistificar um pouco esse conceito de céu, tá? Queria aproveitar esse momento aqui para falar um pouco isso. Mas avançando, aí nós percebemos aqui então, no versículo 2, essa questão do julgamento que será dado, e nós vamos discorrer ela melhor a partir do verso 6, né? Quando a gente começar a ver as trombetas serem tocadas, né? Mas então que nesse final desse julgamento, dessa era, dessa dispensação, vai ter esse decreto, vão ter juízos que serão despejados na terra. Porém, também vão ter recompensas. Aí a partir do versículo 3 nós vamos ver recompensas, né? Então nós vemos que no versículo 3 um anjo traz, por meio de um incensário de ouro, as orações dos santos e coloca, dos justos, né? E coloca elas diante do altar de Deus, no incensário de ouro. Então, que primeira recompensa interessante? A gente saber, gente, que Deus ouve e Deus conhece todas as nossas orações. Não tem nenhuma oração que não é conhecida de Deus. Porque às vezes a gente ora e não acontece o que a gente deseja, a gente acha, Deus não ouviu, Deus não conhece. Deus conhece, Deus vai conhecer todas as nossas orações, né? E todas elas têm um propósito. Eu faço uma ressalva aqui quando eu falo todas elas, porque eu penso que tem a ver com as orações que são feitas à luz da eternidade. Então, uma oração por alguém que deveria ser alcançado, pelo nosso próximo, pelo desejo de santidade, pelo desejo de justiça, pelo o desejo de vingança, que a gente não deve se vingar e entregar isso para Deus. Então, essas orações, porque imagina o seguinte, eu oro aqui hoje, eu quero um carro novo. Eu entendo que essa oração ela já foi para ser cumprida aqui. Então, não vou nem julgar se é certo ou não me cabe aqui falar isso, mas as orações que a gente pede para recompensas daqui, já vai ser dado ou não vai ser dado, ponto, acabou. Agora, essas à luz da eternidade, todas elas chegarão até Deus. Deus, na verdade, já chegam, já conhecem. Eu estou dizendo chegarão, que eu estou no sentido da gente saber disso, né? Muitas vezes não é sobre Deus, é sobre nós. Porque nós, às vezes, entendemos que as orações não chegam a Deus. A gente acredita que Deus não ouviu, vou orar mais alto para ver se ele ouve, né? Como se Deus não ouvisse todas as orações. Mas a gente percebe que ele vai ouvir. Isso é uma recompensa para a gente. Entender que Deus ouve as nossas orações. Porque tem muita gente que não tem esse privilégio, né? Outra recompensa dos justos, né? Essas orações serão oferecidas para Deus como aroma agradável para ele. E que vai ser tão agradável que por meio dessas orações, Deus vai derramar algo maravilhoso sobre nós, que nós vamos falar na sequência. Então, além dele receber, dele ouvir e conhecer todas as nossas orações, ele recebe essas orações como aroma agradável e despeja sobre nós algo maravilhoso, que nós vemos no versículo 5. Então ele pega esse incensário, enche com fogo do altar e lança sobre a terra. E aí houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então a oração ao chegar ali, ela é lançada com fogo do altar para a terra, onde aparecem trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E aqui eu queria que a gente investisse um tempo para a gente entender o que é isso. E para isso eu gostaria de voltar com vocês em Apocalipse 4, nós vimos, né, do versículos 3 a 5, que diz assim: aquele que estava sentado, ele está falando do trono, né, era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio,
Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor dos quais estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante dele estavam acesas 7 lâmpadas do fogo, diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, inclusive a gente vai ver na história, por exemplo, quando Deus aparece para Moisés, lá em Êxodo 19, 20, né, que vai antes de dar a lei, depois de sair do Egito, a gente vê essa mesma menção de trovão, relâmpagos, estrondos. Nós vamos ver em Apocalipse, acho que é 14 ou 15, alguma coisa assim, nós vamos ver, ou 16. Nós vamos ver lá de novo isso também, falar de trovões, relâmpagos, né? Então, 3 vezes aqui no livro de Apocalipse, que na minha leitura é a glória de Deus. Então, quando ele fala aqui, né? Serão lançados sobre a terra o fogo do altar, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, que na terra agora está a glória de Deus, revelada aqui por meio dos trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Tá? E o fogo do altar, como nós vemos aqui, representa o Espírito Santo, né? Porque diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, lá no trono, né? Então, lembra, o fogo que sai do trono, aqui que fala no versículo 5, que sai do altar, é o próprio Espírito sendo lançado sobre a terra. Então é a representação agora de um derramar do Espírito Santo nos redimidos. E aqui pode haver uma discussão aqui, né? Mas isso é no final ou é durante a grande tribulação? Honestamente, eu acho que nos 2 momentos. Porque na grande tribulação, a gente viu nas 2 passagens anteriores que vai haver um grande avivamento, vai haver um grande derramar do Espírito Santo aqui, de modo que a glória de Deus seja vista. Os trovões, os relâmpagos, os raios vão ser vistos por todos. Porque o Espírito Santo vai ser derramado de tal maneira, até como diz o livro de Joel, que aí entra aquela discussão, tá? Isso foi em Atos 2, não foi? E foi parcial e não foi? Eu creio que foi lá, sim, uma forma parcial, mas vai haver um derramar muito maior na grande tribulação, porque, como eu disse na apresentação anterior, eu entendo que na grande tribulação vão ter 2 grandes avivamentos, o avivamento do mal e o avivamento do bem. O avivamento do bem derramado sobre a igreja, o avivamento do bem derramado sobre Israel, como nós vimos aí, né, no último encontro, por meio desse derramar, por meio desse fogo do altar que está descendo e está revelando a glória de Deus, os trovões, os raios, os relâmpagos, para toda a criação por meio daqueles que Deus derramou o Espírito Santo, que vai ser o final de tudo. O que vai ser o final de tudo e a nossa glorificação final? Plenitude do Espírito. E por meio da plenitude do Espírito, nós vamos revelar para toda a criação a glória de Deus, que foi o grande propósito de Deus lá no Jardim do Éden, que Adão e Eva e todos que viessem depois deles, se não tivessem caídos, pudessem ser cheios da presença de Deus e por meio da presença de Deus revelar a glória dele para a criação. Cultivar a terra, cuidar da criação, refletindo a glória de Deus. Que é isso. E, gente, tem recompensa maior que essa? De nós podermos gozar da presença do Espírito Santo. Aí, lembra que Paulo fala pra gente em Romanos? Olha, o mal que eu não quero fazer se eu faço, mas o bem que eu quero fazer se eu não faço, não vai ter mais isso. Não vai ter mais isso. Nós vamos estar tão cheios do Espírito, nós vamos ser tão livres do pecado, totalmente livres dessa escravidão que ainda cerca muitos e que nós lutamos hoje para extirpar do nosso corpo, que nós refletiremos a glória de Deus. Não à toa que Jesus no Sermão do Monte fala, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Porque quando a gente é puro, pelo se encher do Espírito, nós vamos olhar para nós mesmos, vamos ver a glória de Deus, vai sair rojão, trovão, vai sair tudo de nós aqui. Vai sair tudo de nós aqui, né? E esse é o maior presente. Penso que é o que nós devemos mais desejar, né? A glória de Deus sendo revelada por nós mesmos, um para o outro. Eu vendo isso no meu próximo, o meu próximo vendo isso, né, em mim, para a glória do nosso Senhor. Então, essa síntese que ele dá aqui por meio do sétimo selo, né? Então,
mostrando aí o final do julgamento, os resultados tanto para justo quanto a ímpio. E digo isso por quê? Mas por que você foge do que o pessoal fala normalmente, tem essa interpretação? Porque se a gente for pensar na lógica, ele não vem fazendo, a partir do quinto selo, esse contraste, né? Ímpio, justo e ímpio, e aqui também o resultado do justo e do ímpio, que ele já veio fazendo isso de forma lá preliminar, e aqui também, mostrando isso, o justo vai gozar de tudo isso, vai gozar da sua oração ser ouvida por Deus, vai gozar dela ser um aroma suave que vai liberar esse derramar do Espírito e vai gozar desse derramar do Espírito. Aqueles que passarem pela grande tribulação vão experimentar isso aqui e na vida vindoura, e nós, ou se passarmos ou se não passarmos pela grande tribulação, isso na vida vindoura, esse derramar pleno, o cumprimento que nós seremos plenos do Espírito Santo. Não penso não ter recompensa maior que essa. E aí a gente finda, então, uma primeira sessão de testemunho desse julgamento, que é a sessão dos selos. Então, o julgamento começa com essa primeira parte dos selos, né? E a partir do versículo 6, a gente entra, então, agora numa segunda sessão de testemunhos, que começa pelas trombetas. E aí, essa sessão já joga os olhos, e ela vai, as próximas 3 sessões, né, que a gente vai ver, que são trombetas, o quarteto do mal e as taças da ira de Deus, tem a ver com juízo. Então, essa primeira coisa que a gente viu aqui do versículo 2, agora nós vamos ver o juízo que Deus vai derramar pela terra. Nós vamos falar isso aqui durante a explanação, mas eu queria que sempre que a gente pensasse em juízo, a gente possa perceber, antes de tudo, a misericórdia de Deus. Porque apesar dele estar derramando juízo, seja aqui, e eu vou dizer, pode ser até controverso o que eu vou dizer, mas quando a gente estudar as taças da ira, nós vamos ver também, quando ele derramar as taças da ira de Deus, mesmo lá, Deus ainda desejava que o homem se arrependesse. Esses juízos têm a ver com Deus chamar a atenção do homem para o arrependimento. Eu gostaria que a gente pudesse olhar para essas passagens, né, considerando isso, né? Então, no versículo 6 nós vemos, né, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las, ou seja, começar essa sessão do julgamento agora, um testemunho à luz do julgamento, da sentença, né, do juízo que Deus despeja sobre os ímpios, e que nós vamos perceber nessa primeira sessão, que é essa sessão das trombetas, primeiro dá um juízo parcial, diferente das 7 taças da ira de Deus, que vão dar um juízo completo. As coisas são até parecidas, as ordens de juízo são até parecidas, mas aqui ele ainda está parcial, e lá vai ser, então, completo. Mas aí ele começa, né? E aí nós percebemos que esse juízo, né, parcial, e eu digo que é um juízo parcial porque a gente vai ver aqui nas passagens, né? Se a gente for olhar lá no primeira trombeta, 1/3, segunda trombeta, 1/3, terceira trombeta, 1/3, quarta trombeta, 1/3, né? Então o que nós estamos percebendo? Que 1/3 dessas coisas que nós vamos citar aqui estão sendo destruídas, ou seja, não é a completude dela, é 1/3. Né? Então a gente percebe, por exemplo, na primeira trombeta, 1/3 das árvores das plantas verdes serem destruídas. Na segunda trombeta, todas as criaturas, 1/3 das criaturas do mar sendo mortas e 1/3 das embarcações sendo destruídas. Na terceira trombeta, as águas doces ficam amargas, portanto matam muitos. Elas perdem a sua função, né, que a água doce de nos dar potabilidade, de nos dar ser fonte de águas para nós, né, deixa de ser fontes, e muitos morrem por isso. Nós percebemos o dia e a noite aqui, 1/3 do dia indo embora e 1/3 da noite indo embora, um abreviar do tempo aqui, né? Aqui também tem muita discussão, tá? Se isso já está acontecendo, se isso vai acontecer. Vou falar a minha opinião. Eu penso que isso tem a ver no primeiro período da grande tribulação, tá? Mas conforme a gente for avançando e discutindo isso, eu vou explanando isso. Mas eu penso que esse primeiro juízo é um período lá dos 3 anos e meio finais da grande tribulação, aonde Deus começa esse primeiro juízo parcial, né? E é importante a gente perceber isso. Olha o que a gente vê então, né? Que ele vai então afligir árvores, plantas, criaturas do mar, embarcações, águas doces que nos geram, né, que nos saciam, vai intervir no sol, vai intervir na lua, de modo que o dia e a noite são abreviados.
E aí eu olho para isso e não tem como, gente, na minha opinião, a gente não linkar isso com o que aconteceu no Egito, né? Não que seja sequencial da mesma forma, não que as 10 pragas sejam relatadas aqui, mas o que eu quero dizer como conceito, né? O que Deus fez ali no Egito? Ele matou 10 coisas que o povo mais colocava esperança. O povo egípcio que, por conviver com o povo de Israel, tinha contaminado o povo de Israel também. Então Deus foi ali nas 10 pragas do Egito, tratando, matando, falando para eles, eu controlo essas coisas aqui, ó, também. Essas coisas que vocês acham que são deuses, essas coisas que vocês colocam esperança, quem controla sou eu. Então a esperança de vocês não deve estar nessas coisas, a esperança de vocês deve estar em mim. Então ele vem aqui e aflige uma parte das árvores e das florestas. Então o meio ambiente, não que seja ilícito e nós não devamos cuidar do meio ambiente, mas nós não devemos depositar nossa esperança no meio ambiente, porque é Deus que controla. Ele controla as árvores, as plantas, as criaturas do mar, as embarcações, as águas que nos dão de beber, o dia, a noite, tudo isso está sob controle de Deus. Ele está mostrando aqui de forma parcial, matando 1/3 disso, destruindo 1/3 disso, para nos mostrar, não depositem não coloquem as esperanças de vocês nessas coisas, mas voltem para mim, se arrependam, entendam que sou eu que comando tudo isso, sou eu que dou água para vocês beberem, sou eu que dou sustento para vocês comerem, eu que dou lugar para vocês morarem, eu que dou o dia e a noite para que vocês tenham tempo, sou eu que comando a história. Voltem para mim, olhem para mim, que foi o grande foco que Deus fez no Egito. Deus, antes de tirar o povo da terra, quis mostrar, quem manda aqui sou eu. Eu falei para vocês de Êxodo 19, mas é interessante, né? Eu estava lendo lá Êxodo 19 e 20, né? E lá Deus fala, ó, Moisés, eu vou falar com você assim, vai descer o fogo fumegante aqui, falou dos trovões, dos raios lá, tudo, sabe para quê? Para que o povo saiba que sou eu que estou falando com você e que não é você que está inventando coisa, sou eu que estou dizendo isso. Então, para que eles acreditem, né? E aqui Deus vai falar a mesma coisa. Isso tudo está acontecendo para depois vocês não falarem... Ah, outra coisa importante, né? Tudo isso tem a ver, por exemplo, de Deus nos falar isso previamente, para que quando aconteça a gente sabe, ai, a história está descontrolada, né? Não tem ninguém aí comandando nada, nós estamos fritos. Não, gente, tem alguém na sala do trono comandando todas as coisas, e é ele que vai despejar esse juízo. Então, para quando isso acontecer, quem realmente creu e guardou essa palavra, não seja pego de surpresa. Ai, nossa, estamos perdidos. 1/3, estamos perdidos nada, gente. O dia que 1/3 das árvores e 1/3 das plantas vivas, das plantas verdes, cessarem ou forem destruídos, nós vamos poder olhar, isso da linha que eu penso, né? Nós vamos olhar e falar, tá próximo, esse dia vai chegar. E Jesus fala que nós vamos perceber quando o dia está próximo. E aqui são um desses sinais aqui, né? E, principalmente, não posso deixar de pensar que essas 4 trombetas, como que vai vir adiante também, mas é um chamado para o arrependimento. Nós precisamos olhar para esses sinais. Então, por exemplo, quando Deus jogar granizo e fogo com sangue para destruir as árvores e as plantas verdes, nós temos que olhar e falar, tá chegando, o juízo está sendo derramado. Quando a gente olhar e ver um grande monte em chama sendo lançado para o mar, e isso transformar o mar em sangue, a nossa esperança deve ser exaltada, não o desespero. O mundo vai fazer o quê? Vai se desesperar, vai falar, quero fugir, quero sair daqui, não quero, né? É importante que nós tenhamos isso. Nós sabemos que o nosso Senhor está voltando. Quando, né, cair do céu uma grande estrela, queimando tudo, queimando os rios, as fontes da água da vida, né, que vai trazer um gostão amargo. Aqui é um negócio bacana que ele usa, né, até o absinto, né, para nos mostrar o quão amargo vão ser as fontes da vida. A hora que a gente olhar aí e ver e não tiver água para beber, gente, é uma maravilha. Está chegando o tempo, o grande julgamento, a justiça vai ser decretada. Quando a gente perceber que metade do sol e metade da lua for ferido,
chegou o tempo. Aliás, a gente viu até anteriormente, você vê que naquele grande dia do grande julgamento, o sol vai fugir, a lua vai fugir, vai ser a criação, gente, vai ser totalmente abalada, tá? E por fim aqui, para a gente, né, terminar de sintetizar essas 4 primeiras trombetas, o que eu acho que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Eu até falei isso no terceiro cavaleiro, lá aquele da justiça, que Deus, apesar, né, de toda a injustiça, de tudo, ele preserva os seus. E eu falei do Egito, e a gente não pode tirar também de mente a história do Egito da nossa cabeça, né? Quando Deus derramou as 10 pragas no Egito, os israelitas não foram afetados. Quando eles não tiveram, eu falei aqui da questão da água, por exemplo, quando Deus, por exemplo, por meio lá do rio Nilo, deixou ele em sangue, né? E eles não tiveram mais água para beber, os israelitas tinham. Se um egípcio fosse pegar água, estava sangue. Se um israelita fosse pegar água, estava água. Para a gente ver a ação sobrenatural de Deus em proteger o teu povo. E quem estiver passando por isso vai estar protegido. Deus vai fazer da mesma forma com que fez no Egito aqui. Então a gente não precisa temer, vai ver esses sinais, vai ser um momento de grande aflição, a gente sabe disso, né? A ponto até diante de vir as trombetas, a gente vê aí que há grande silêncio no céu, porque é um momento de aflição. A gente vai ver pessoas, a gente tem que se compadecer também, né? Das pessoas. Mas, infelizmente, por esse lado, mas felizmente vai ter o lado que o tempo está próximo, né? E ali naquele momento, a gente vai falar depois das 2 testemunhas, mais para frente, mas eu penso que nesse momento vai ser um momento que a gente vai ter que abrir os nossos olhos, e quem estiver aqui vai ter que abrir os olhos para evangelização, porque nesse período aqui ainda dá tempo. Quem se arrepender ainda vai para o céu. Então vai ter que ter essa visão de um arrependimento aí, né? Das pessoas olharem para isso, e aí nós vamos ter a palavra de Deus para nos ajudar com isso, porque imagina a gente abrir a Bíblia em Apocalipse, quando aconteceu uma coisa dessa, que nem Jesus fez, por exemplo, com os discípulos, né? Jesus não contou tudo que aconteceu, olha, eu vou morrer, vou ressuscitar, tudo para que vocês, quando acontecerem, eu sei que vocês não vão crer, vai ser difícil, mas a hora que acontecer, a hora que eu chegar aqui ressurreto, vocês vão lembrar de tudo que eu falei para vocês. Então vocês vão saber, poxa, já tinha predito, aqui vai ser a mesma coisa, nós vamos pegar a Bíblia, chegar para essas pessoas, olha aqui, ó, estava escrito que o sol ia perder 1/3 dele, que as águas tal. A gente vai poder usar isso a nosso favor para a evangelização dos israelitas, como eu disse na passagem anterior, passagens como essa, por exemplo, vão mostrar para eles o quanto eles erraram em não crer no Novo Testamento e agora vão crer em massa no Novo Testamento, como também para as nações, os povos e todo mundo. Então vai ser um chamado nosso, né, dos filhos, dos remidos, para ir para o mundo, para testemunhar para o mundo a palavra aqui do Evangelho, do Novo Testamento, para aqueles que ainda não creem, tendo como base fatos que já estão ocorrendo, que estão relatados. Estava relatado isso. Então não tem como você falar que não é verdade, está aqui. Né? E muitos vão crer, a gente sabe que no final vai ter um grande avivamento que vai ser visto por isso, né? Avançando aqui, versículo 12, nós percebemos, né, que apesar de tudo isso, veio uma águia aqui dizendo, vixe, gente, já aconteceu tudo isso, mas olha, eu vou dizer uma coisa, ai de vocês para o que está por vir. Olha o que a águia fala, enquanto eu olhava, eu ouvi uma águia que voava do meio do céu, que dizia em alta voz, ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que estão por vir. Dos próximos. Ou seja, se a gente achava que estava tudo ruim aqui, essa destruição de 1/3, nossa, o que está por vir é pior ainda. Então, mais uma vez, um chamado aqui para a gente meditar, um chamado para a gente pensar. Se arrependam, porque o que está por vir, né, é algo muito importante. E com isso, para que a gente possa finalizar o encontro de hoje, eu queria tirar algumas aplicações para a gente começar a gente, mais uma vez, eu falei no início da aula, né, e gostaria de frisar aqui novamente, que o importante é a gente ouvir, guardar e praticar as palavras dessa profecia. Então não adianta também a gente ficar fazendo aula após aula sábado, se isso não transforma o nosso coração aula após aula. Eu acho que nós devemos sair daqui com o coração cada vez mais transformados. E para isso eu gostaria, então, de compartilhar algumas coisas que eu pensei, que eu meditei a respeito e também deixar um campo aberto aí para que vocês possam
meditar, né, a respeito de tudo isso. E isso é importante, tá, gente? Meditem, que é por meio da meditação que a gente vai transformando o nosso coração e a gente passa a praticar a verdade. Então, por isso eu gostaria de trazer essas aplicações aqui. Primeiro que a gente tenha esse entendimento, né? Falei das misericórdias e vou novamente aqui enfatizar que nós possamos ter leitura das misericórdias de Deus. Que por mais que ele manda juízo, ele está toda hora nos falando, eu vou mandar, então se arrepende, eu estou dando a chance, se arrepende. Deus não está fazendo a coisa, não é aquela pessoa que vai nutrindo raiva. E Deus, gente, podia ter a maior ira contra nós. Ele podia simplesmente chegar e falar, cara, vocês fizeram tudo de mal, vocês não há um justo sequer, não há ninguém, eu vou derramar minha ira. Deus está falando, não. Eu em vez de pegar minha ira e guardar para mim, eu vou falar que eu preciso um dia julgar esta ira, julgar os atos pecaminosos, né? Pela justiça. Mas antes disso, eu estou mostrando para vocês o que eu vou fazer para que vocês se arrependam, para que vocês entendam, para que vocês voltem, porque se vocês voltarem, eu vou ser um pai que vai estar esperando vocês de braços abertos para trocar as roupas sujas de vocês, encher os anéis de vocês, os dedos de vocês de anéis, de tesouros celestiais maravilhosos, porque eu sou um pai que ama vocês. Meu desejo não é julgar vocês, meu desejo é que vocês se arrependam, mas Deus quer que a gente responda a esse chamado de arrependimento. Eu sei que aqui também, eu já falei em outros cursos e já falei também da minha posição em relação, né, à predestinação e principalmente ao arbítrio, ao livre-arbítrio, mas uma coisa não mata a outra, tá, gente? Eu creio que nós não temos livre-arbítrio, que nós fomos escolhidos por Deus, mas teve um trabalho, teve um arrependimento, e Deus está usando este momento para chamar os seus, para terminar de selar, né? A gente viu os selos na semana passada, ele selando a testa dos escolhidos. Da mesma forma que ele também está buscando, por meio dessas coisas aqui, esses para que eles se arrependam e ele possa então consumar todas as coisas, né? E uma coisa interessante é que no final, a gente está falando de julgamento, mas no final ninguém vai poder falar, olha, eu não sabia, viu? Olha, eu não tinha entendimento. Sabe sim, gente. Todo mundo vai saber. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar que não tinha. Até porque também a gente vê em Romanos que o próprio Deus crava no nosso coração a existência dele. Também crava por meio da criação, da natureza, e vai cravar e vai mostrar que, tá vendo? Olha, eu dominei o céu, dominei o sol, a lua, o mar, os rios, tudo. Então não tem desculpa. Né? Você não vai poder chegar e falar, o Senhor não é um Deus justo. Não vai ter essa chance, porque ele está nos mostrando, né, por meio desses aspectos do fim. Ó, já dei há 2000 anos para vocês. Eu não sei quando vai ser o fim, tá? Mas a gente está no ano 2000, né, e 20. Se a gente já tem o livro de Apocalipse, se a gente entender que ele foi escrito no final do século I, século I, tá certo. Do século I, que a gente já tem pelo menos aí 1900 anos dessa revelação, não vai ter desculpa, né? E Deus está fazendo com que ela chegue a todos os povos, raças, tribos e nações. Então, não tem desculpa, né? Outra coisa importante, vai nos mostrar muito essa pré-determinação de Deus. Deus já pré-determinou essas coisas, não vai fugir do teu controle. Então, lembrem-se, falei antes e repito aqui, quando o sol perder metade dele, quando a lua perder metade dele, quando as águas forem amargas, quando as águas do mar lá forem, quando os animais morrerem 1/3, quando as embarcações forem perdidas 1/3, né, quando as plantas e as árvores também se perderem 1/3, não vem falar que o mundo está perdido, nós estamos em colapso, que não existe comando. Existe sim, isso já foi pré-determinado para que nós tenhamos entendimento de que Deus é Deus e Deus comanda todas as coisas. Isso é muito importante. E falei muito disso, né? Do exemplo de Jesus com os seus discípulos, que a gente tenha isso em mente, que Jesus fez isso com os seus discípulos. Estou te falando, estou contando para vocês isso, para que vocês tenham entendimento e depois não falem que não foi dito, para não serem pegos de surpresa. E por que de tudo isso? Para que a gente possa mudar a nossa visão primária. Porque, infelizmente, hoje, a nossa visão primária está nas coisas terrenas.
enquanto a nossa visão primária deve ser para as coisas eternas. No exemplo da oração lá eu falei, como será que nós estamos orando? Será que nós estamos orando por coisas que nos satisfaçam aqui no presente momento? Ou por coisas que podem nos trazer benefícios eternos? Um exemplo. Eu tenho orado mais por santificação ou para que eu tenha um bem material? Ou para que eu tenha uma cura? Deu para a gente entender esse cenário? Não que não seja lícito, não, mas é pecado eu orar por um bem material. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é a gente olhar de forma primária, primeiro, de forma mais importante, para aquilo que é eterno. Eu orar o quanto eu tenho conseguido impactar pessoas por meio da glória de Deus que eu carrego hoje pela quantidade de Espírito Santo que está sendo derramada em mim. Derramada não, que existe em mim, né? Porque o Espírito Santo não se... O derramar que eu digo é aquela simbologia lá de Joel, mas o Espírito hoje habita em nós, o quanto ele tem enchido e quanto eu tenho buscado esse enchimento, né, do Espírito para que eu possa representar a Deus por meio da sua glória sendo revelada para outras pessoas, o quanto eu tenho orado por isso, o quanto eu tenho orado por conversão, por justiça, para que o número dos selados seja completo, para que Deus possa consumar todas as coisas. Então, como está sendo a minha oração? E às vezes a gente foca muito para isso. Gente, com todo respeito aqui, né, nós estamos passando por um momento, eu não falei que eu não ia falar, mas às vezes eu não resisto. A gente está passando por esse momento de eleição, eu acho que a gente deve orar pelo nosso país, mas isso também não deve ser primário. Antes de orar pelo presidente que vai vir, eu tenho que orar pela minha santificação. Porque se o meu povo, eu não estou falando o povo aí de fora, está falando nós, os filhos, se os filhos orarem, clamarem, pedirem, se aqueles que são chamados pelo nome dele, não é o povo aí de fora, é o povo aqui de dentro, se arrependerem dos seus pecados, clamarem, Deus nos ouvirá. Não importa, meu. Pode vir Bolsonaro, pode vir Lula, pode vir Haddad, pode ser Tarcísio, pode vir quem for. A igreja é superior. A igreja tem acesso à sala de controle do mundo. Eu estou falando aqui da gente, mas mesmo em outras situações, por exemplo, na Ucrânia com a Rússia, nós estamos vendo uma nova tensão aí entre China e Taiwan, mesmo essa polarização entre China e Estados Unidos, China e Rússia, Estados Unidos e Rússia. Gente, nenhum deles, nem a nação mais poderosa do mundo, nem o Vladimir Putin, o John Biden, não podem lançar uma bomba nuclear se isso não for permitido da sala de comando. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ser ousados. Porque nós temos acesso hoje na sala de comando de Deus. Só que a gente é tímido. Eu tô falando a gente, tá, gente? Também, mais uma vez, já falei para vocês que quando eu falo exaltado, é sempre que eu vejo, eu fico revoltado comigo mesmo. E quiçá a gente aqui chorando por Bolsonaro e Lula. Devemos votar, devemos ter um posicionamento, eu não sou nada contra disso também, eu acho que a gente pode ter, né? Eu tenho os meus posicionamentos políticos, eu exerço o meu direito de cidadão, tudo isso é importante, mas não é primário. Não é primário. Primeiro tem que vir a justiça e o reino de Deus. Porque Deus vai julgar o mundo. Quem fez, fez. Quem não fez, quem fez em Cristo se arrependimento. Fez, quem não fez vai ser julgado. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo transforme a nossa mente, renove o nosso entendimento. Porque nós estamos igual ao mundo. Desculpa, gente, ver evangélico defendendo o Bolsonaro do jeito que está defendendo não tem sentido. Eu vou falar para vocês, eu sou antipetista. Eu não voto no Lula de jeito nenhum. Também não voto no Bolsonaro, tá? Mas, desculpa, eu tive que votar nele no segundo turno da semana da última eleição. Provavelmente vou votar nele nessa porque
Ele é ruim demais, mas o Lula é pior do que ele. Mas indiferente, se o Lula ganhar, não vou me matar por isso, não vou deixar de ser feliz por isso, não vou deixar de orar por isso, não vou deixar de viver com meu Deus por isso. Nós não vamos deixar esse momento de sábado aqui ser morto. Da mesma forma, se tiver uma guerra mundial, se tiver uma guerra nuclear, pô, nós vamos orar, vamos ser gente morta. Isso que deve impactar a nossa vida. Puxa, vão morrer pessoas, gente. Mas não, hoje a gente ouve, olha, uma guerra na Ucrânia vai ferrar a economia do país. Que cara, desculpa. Se a gente está orando pela economia e está esquecendo de orar pela vida, pela santidade, pela justiça, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mais uma vez, podemos orar por economia? Lógico, lógico. Devemos mesmo, porque é isso que move, mas não é primário. É isso que eu quero dizer, eu só quero dar ordem aos bois aqui. Vocês entenderam? Então eu posso orar por um bem? Posso, mas não é primário. Se eu for atendido, ótimo. Se eu não for atendido, ótimo também. Agora, santidade, justiça, verdade, busca do reino de Deus, enchimento do Espírito Santo, salvação do próximo, a gente refletir a glória de Deus por próximo, esses devem ser os objetivos das nossas orações. Esse deve ser o propósito da nossa vida. Mas eu preciso trabalhar. Sim, preciso e vou trabalhar, mas eu vou refletir a glória de Deus lá no meu trabalho. O meu trabalho pode ser a minha missão. Deus não quer tirar a gente do mundo. Deus não quer transformar a gente só em missionário na África, no Nordeste, aonde quer que seja. Deus quer que a gente reflita a glória dele aonde a gente está. Isso é importante. Então que a gente possa ter uma renovação de mente, porque a nossa esperança não tem que estar na terra, não tem que estar no mar, não tem que estar nas águas, não tem que estar no dia, na noite, não tem que estar nos homens. A nossa esperança vem de Deus e Ele vai destruir todos aqueles que quiserem tomar a glória que é somente dele. Como Ele fez no Egito. Se tiver que matar os primogênitos, Ele vai matar. Porque o primogênito quis tomar o lugar que é somente dele. E essa é a justiça. Sermos justos. Dar a quem é de direito o que dele é de direito. Então eu penso que é nessa leitura que a gente tem que ter a nossa esperança focada para isso, mas vamos deixar nós temos que deixar um momento. Desculpa, gente, às vezes a gente tem que ser manso e humilde e eu me perco aqui. Peço perdão por isso. Às vezes o velho homem vem, mas voltando à humildade que nós precisamos buscar, né, que a gente tenha paz, esperança, que esse seja o nosso desejo. Nós vamos chegar nesse tempo aqui, né, que num primeiro momento vai ser um tempo de justiça, mas que é uma justiça para nos ajudar a trazer mais irmãos para o arrependimento, mas também para nos indicar que o tempo é próximo. Vamos investir tempo nisso, vamos investir tempo entendendo que essas coisas vão ocorrer. Como a gente falou das dores de parto, é assim mesmo, para que o filho venha um período, quanto mais perto do parto, mais sofrimento tem. A mulher, quando a gente vê ela lá, ela vai reclamar que não consegue dormir, que as dores vêm. É muito ruim para a mulher isso, mas quando o filho nasce, tudo vai embora. A mulher parece que ela, né, se renova. O casal se renova. Então, que essa seja a nossa esperança. Vamos ter tempos críticos assim, com os inícios das dores, quanto as dores, o que eu já até penso que a gente esteja passando, quanto as dores que virão próximos do parto, mas que o parto suplanta tudo isso. Amém? Era isso por hoje, eu vou orar terminando e que nós possamos a semana que vem mais uma vez estar unidos. Papai, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais uma vez a sua palavra falar aos nossos corações, e não dá para a gente terminar esse momento sem pedir para o Senhor misericórdia mais uma vez. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa as oportunidades que nós perdemos, que o Senhor nos dá, perdoa aquilo que nós deixamos de buscar no Senhor, e humildemente pedimos que o Senhor nos capacite para isso, porque sem seu Espírito nós não conseguimos. O Senhor tem visto, e é assim mesmo. Se não buscarmos, se não vivermos, se não nos entregarmos ao Senhor, estaremos fritos. Mas o nosso desejo é parecer com Cristo, é revelar a tua glória, é enchermos do seu Espírito
Então, nosso pedido agora é que o Senhor nos dirija, por favor, por esses caminhos, por favor e por favor. Peço isso para mim, para minha família, peço isso para cada um dos nossos irmãos aqui que estão ouvindo, todos os seus familiares, que a gente possa refletir a Tua glória. Dirija a nossa semana, dirija a nossa vida, toma posse de tudo aquilo que é somente seu, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que o Teu reino venha sobre nós e nós saibamos buscar Ele acima de todas as coisas. Nós oramos assim agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço.